Já vem perto o Natal, tempo celestial. Sons festivos no ar, vibram acordes no lar. Cessem prantos e dor, vence as mágoas o amor. Tomei o infante Jesus, que muda as trevas em luz. João Batista é aquele de quem está escrito: Eis aí eu envio diante da tua face o meu mensageiro, o qual preparará o teu caminho diante de ti. Mateus capítulo 11, versículo 10. Com essas palavras que são o lema desta semana que se inicia neste terceiro domingo de Advento, 13 de dezembro de 2020, saúdo todas as pessoas que assistem esta gravação, de maneira especial os membros da comunidade evangélica de Lomba Grande e os membros da comunidade evangélica de Confissão Luterana Feitoria. Sejamos todos bem-vindos a estes minutos de oração, meditação, reflexão e louvor. João Batista é aquele de quem está escrito: Eis aí eu envio diante da tua face o meu mensageiro, o qual preparará o teu caminho diante de ti. Neste terceiro domingo de Advento, meditamos a respeito da vinda de Jesus Cristo que se aproxima, a festa do Natal, e já comentei em outras gravações que João Batista é um personagem que aparece regularmente, não apenas no dia 24 de junho, mas aparece regularmente na época do Advento, especialmente no segundo e no terceiro domingos de Advento. Se entendo bem, no segundo domingo de Advento, a ênfase que se dá na pessoa de João Batista é sobre o seu ministério de chamado ao arrependimento, ao passo que no terceiro domingo do Advento a ênfase que se dá é na figura de João Batista como aquele que anuncia aquele que vem depois dele e que é maior do que ele. Este versículo, ele faz referência ao João Batista e explica exatamente esse aspecto do seu ministério de anunciar aquele que é maior do que ele, que vem depois dele, de quem ele nem ao menos é digno de desatar as correias das sandálias. João Batista, repito, é aquele de quem está escrito: Eis aí eu envio diante da tua face, ou seja, diante da face do Messias, o meu mensageiro, o arauto, o qual preparará o teu caminho diante de ti. Realizamos estes momentos de gravação em nome do Trino Deus, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. A graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso Pai, e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos nós. Amém. Queridos irmãos, caras irmãs, leio a epístola indicada para este terceiro domingo do Advento, que se encontra na primeira carta do apóstolo Paulo aos Tessalonicenses, no 5º capítulo, os versículos 16 até 24. Eu passo a ler. O apóstolo assim exorta e escreve: Regozijai-vos sempre, orai sem cessar, em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Não apagueis o espírito, não desprezeis as profecias, julgai todas as coisas, retende o que é bom, abstende-vos de toda forma de mal. O mesmo Deus da paz vos santifique em tudo, e o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Fiel é o que vos chama, o qual também o fará. Até aqui a leitura da epístola. Queridos irmãos, caras irmãs,
As cartas do apóstolo Paulo geralmente são divididas em 2 blocos principais, que são um primeiro bloco doutrinário de ensino e um segundo bloco de exortação, de chamado a uma determinada prática e vivência da fé e do amor, conforme corresponde ao Evangelho de Jesus Cristo. Estamos aqui no texto que acabamos de ler e de ouvir, quase no final da primeira epístola aos Tessalonicenses. Portanto, como vemos aqui, temos uma parte mais de exortação, de apelo a uma vivência de acordo com o Evangelho de Jesus Cristo. A primeira carta aos Tessalonicenses, ela é dedicada especialmente à pergunta pela esperança cristã, a pergunta pela ressurreição dos mortos, a pergunta pelo destino daquelas pessoas que já faleceram em Cristo antes da segunda vinda do nosso Senhor, o que acontece com elas e assim por diante. E o apóstolo Paulo, então, esclarece as dúvidas dos cristãos tessalonicenses, portanto, a parte doutrinária, a fé, a esperança cristã, a espera pela ressurreição e a vida eterna. E agora, então, a segunda parte, a última parte, a parte mais de exortação, de chamado a uma determinada vivência. Penso que nós fazemos bem em dividir esse texto em 3 partes. A primeira parte, ela se dirige concretamente a cada indivíduo, a cada crente lá naquela comunidade em Tessalônica e faz alguns chamados, alguns apelos bem realmente concretos e específicos. Regozijai-vos sempre. Orai sem cessar. Em tudo dai graças. Temos, portanto, 3 chamados, e nas 3 vezes o apóstolo Paulo usa um conceito, um termo, para destacar que algo deve ser feito não apenas lá de vez em quando, não apenas quando a gente está mais afim, né? Não apenas quando a gente não tem coisa melhor para fazer, mas algo que devemos fazer sempre, independentemente das circunstâncias. Regozijar-se, orar e dar graças. Penso eu que essas exortações, elas, não sei se a gente chama elas de curiosas ou talvez até estranhas. Vou começar pela segunda, orai sem cessar. Essa talvez até, particularmente, eu diria, ela talvez é até a mais fácil da gente entender, né? A gente logo percebe que o apóstolo Paulo não está pensando que agora nós é para passar o dia murmurando alguma forma de oração, mas significa que a oração deve fazer parte constante, contínua da nossa vida, e de que não há hora no dia ou da noite mais ou menos adequada para nós falarmos com Deus. Não só na cama do hospital, não só quando nós estamos na iminência de sofrer um acidente, talvez, quando talvez o matrimônio vai mal, mas sempre, sem cessar, nas horas boas e difíceis, devemos orar. Agora, um pouco mais estranho, talvez já seja regozijai-vos sempre. Imagina, estejam sempre alegres. Como é que se faz isso? Se a pessoa está triste, está chateada, está abatida, e vem outro e diz, fulano, esteja sempre alegre. Não seria isso uma forma de a gente tentar, eu digo assim, se puxar pelos próprios cabelos para fora do banhado? Com um pouco de esforço, aí tu já consegue. Eu diria assim, se a gente olhar ao nosso redor, eu temo que às vezes as pessoas tentam viver assim e esconder a tristeza e o lamento que muitas vezes carregam no coração e que fariam melhor em honestamente também expor vez ou outra. E mesmo assim o apóstolo Paulo diz, regozijai-vos sempre, estejam sempre alegres. Porque apesar de todos os pesares, apesar dos altos e baixos da vida,
Vocês têm uma viva esperança em Jesus Cristo, o nosso Senhor, aquele cuja vinda nós aguardamos, e por isso nós temos nos altos e baixos, nas alegrias e tristezas, nos sucessos e nos fracassos, motivos para estarmos alegres. E a mesma coisa vale em relação à terceira exortação: em tudo dai graças. Hoje em dia, tem aquelas camisetas e aqueles bonés circulando por aí, com algumas palavras chamativas, e ao lado da fé e talvez de outros termos, uma que aparece sempre de novo é a gratidão. E eu penso que, de fato, talvez o maior inimigo da fé e de uma vida minimamente alegre é a ingratidão, é a incapacidade de agradecer pela vida que nós temos. A gente gosta de comparar a vida com o copo meio cheio. A ingratidão, ela continuamente olha apenas para o meio copo vazio. A gratidão, ela é capaz de perceber o meio copo cheio e de usufruir, então, adequadamente desse meio copo cheio e de suportar também adequadamente o meio copo vazio. Já a ingratidão, ela, por um lado, não enche mais o copo da vida e, por outro lado, nos impede de usufruirmos adequadamente o meio copo cheio, as coisas boas. Em tudo dai graças. Agradeçam por tudo. Pois é difícil, pelo menos para mim é difícil. Mas é o chamado do apóstolo Paulo, e eu creio que em algum lugar, se nós observarmos, ele tem lá os seus motivos e a sua razão para nos chamar a essas práticas do regozijo, da oração e da ação de graças. Agora vem uma segunda parte do texto que diz: não apagueis o espírito, não desprezeis profecias, julgai todas as coisas, abstende-vos de toda forma de mal. Pelo visto, lá em Tessalônica, assim como de uma forma mais proeminente lá em Corinto, havia elementos, por assim dizer, carismáticos dentro da comunidade. Havia manifestações excepcionais, fora do comum, ali dentro da comunidade. Só que essas manifestações, elas não eram pura e simplesmente aceitas por todos, mas elas geravam alguma forma de tensão e então também de divisão na comunidade. E aí então vem o chamado do apóstolo Paulo que diz: não apagueis o Espírito. Quer dizer, não impeçam os dons do Espírito de se manifestarem dentro da comunidade, mesmo que talvez para alguns de vocês aí essas manifestações sejam talvez até um pouco estranhas. Não desprezeis as profecias. Aqueles que falam em nome de Deus, a comunidade, dirigem a palavra de Deus de uma forma inspirada aos irmãos. E o apóstolo diz: não desprezem esse falar. Mas aí segue: julgai todas as coisas e retende o que é bom. O profeta, ele é um servo de Deus bem-vindo na comunidade e, no entanto, ele não está acima de toda crítica. Ele anuncia a palavra de Deus para dentro da comunidade, uma palavra inspirada por Deus, e, no entanto, também ele precisa se expor à avaliação crítica, talvez a gente poderia dizer, ao discernimento dos irmãos, aos princípios do Evangelho. E então o apóstolo Paulo diz: não desprezem as profecias, deem o devido espaço a essa forma de serviço a Deus e à comunidade, mas, por outro lado, julguem tudo e retenham então o que é bom. Abstende-vos de toda forma de mal, é então a quarta exortação, o quarto chamado aqui nesta segunda parte. E agora vem a terceira e última:
O mesmo Deus da paz vos santifique em tudo, e o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Fiel é o que vos chama, o qual também o fará. Aqui agora nós temos a conexão mais direta do texto com a época do Advento. O mesmo Deus da paz vos santifique em tudo, e o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros e irrepreensíveis para a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Ou seja, a comunidade, ela é uma comunidade que espera a manifestação gloriosa do Senhor, e o apóstolo Paulo confia essa comunidade a Deus, aquele Deus que é o Deus da paz, o Deus do Shalom, o Deus da salvação, e confia a comunidade a Deus, que é o Deus que santifica o seu povo em tudo. Já devo ter dito isso em outras gravações, tá? A santidade, em primeiro lugar, não é um conceito moral, mas é um conceito teológico, relacional, que indica um pertencimento. Tá? Quer dizer, santo é alguém ou algo que pertence a Deus, que daí decorre uma determinada vivência que corresponde à vontade de Deus, isso é evidente, mas o determinante para a santidade de algo ou de alguém não é a moral, mas é o pertencimento a Deus, o batismo, a fé. E agora então o apóstolo Paulo confia a comunidade a Deus para que ele a santifique em tudo, ou seja, para que ele a preserve bem junto a si. De modo que o espírito, a alma e o corpo sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Essa tripla conceituação, ela historicamente tem sido interpretada como sendo referência a três partes do ser humano, né? Assim como somos constituídos por cabeça, tronco e membros, então seríamos constituídos por corpo, alma e espírito. Eu particularmente prefiro interpretar esses três conceitos de uma forma um pouco diferente, mas não como conceitos que são meio que somados uns aos outros para nos formar o ser humano, mas como conceitos que cada qual nos descreve na nossa totalidade, mas sempre com vistas a uma relação distinta. Nós não temos espírito, mas somos espírito, porque nós temos comunhão com Deus. Deus é espírito, Ele é vida, e se nós vivemos com Deus, então participamos da vida que é Deus. A alma, eu diria, ela representa a nossa relação conosco mesmo. Nós temos as nossas ideias, os nossos sentimentos, aquilo que se passa dentro de nós. E o corpo é a forma como nós nos relacionamos com o mundo ao nosso redor, com o nosso próximo. Então eu entendo que esses três conceitos, eles nos descrevem nessa tripla relação com Deus, conosco mesmos e com o nosso próximo. E que essa tripla relação pede e deseja o apóstolo Paulo aos Tessalonicenses, seja conservada íntegra e irrepreensível na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Que em nenhuma dessas três relações que fazem parte da nossa vida, nós nos tornemos culpados, mas sejamos irrepreensíveis e realmente cobertos do perdão de Jesus Cristo. E aí termina dizendo, fiel é o que vos chama, o qual também o fará. O apóstolo deseja a santificação dos Tessalonicenses, mas ele sabe que a santificação não é algo produzida por eles, pelos Tessalonicenses. Nós vivemos assim num mundo onde existe um certo ideal de santificação que é construída pelos crentes. Não é isso que o apóstolo Paulo diz aqui. Não, a santificação ela é produzida por Deus e apenas por Deus. Então o apóstolo deseja que Deus o faça e expressa a sua certeza de que, de fato, ele vai fazê-lo. Vai preservar o seu povo e cada integrante desse povo bem unido a si mesmo, preservando cada pessoa na sua tripla relação com Deus, com o próximo, com si mesmo, para que cada qual, e a igreja no seu conjunto, esteja bem preparada para a vinda, a chegada, o advento do nosso Senhor Jesus Cristo. E a paz de Deus, que excede todo o nosso entendimento,
guardará os nossos corações e as nossas mentes em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Amém. Cantei no início as 2 primeiras estrofes do hino número 355. Vou agora entoar a terceira e última estrofe. Louva o meu coração, ouve a doce canção. Louva o meu coração, ouve a doce canção da multidão celestial. Eis que está perto o Natal. Vamos orar. Bondoso Deus, nosso Pai, graças rendemos pela Tua Palavra, pelo chamado a vivermos aquilo que somos, em gratidão, em louvor, em oração, para vivermos numa comunidade cheia de pessoas com dons, carismas distintos, nem todos talvez tão bem aceitos como os demais. Obrigado, Senhor, que o Teu Espírito, Ele opera livremente, embora não arbitrariamente. E obrigado, Senhor, que também a primeira epístola de Paulo aos Tessalonicenses nos lembra dessa dupla perspectiva, do agir livre do Espírito, que não está preso às nossas ideias, mas que mesmo assim também pede que os seus servos, os seus ministros, permaneçam debaixo da orientação do Evangelho e que assim também se exponham sempre de novo à avaliação, ao discernimento da comunidade. Obrigado, Senhor, que Tu queres nos preservar íntegros no nosso relacionamento contigo, com o mundo e com nós mesmos, para que possamos assim estar bem preparados, irrepreensíveis, para recebermos a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo, não apenas no Natal, mas quando da sua manifestação gloriosa e da instauração definitiva do Teu reino. Assim pedimos e agradecemos, dizendo com palavras que Cristo nos ensinou: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o Teu nome, venha o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a sua paz. Amém.